Bom, boa noite. Essa é a terceira aula da oficina Teatros da Memória, que está acontecendo graças à Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, devido ao edital Cultura nas Redes 2. A gente teve a nossa primeira aula, que foi a respeito do teatro documentário. A nossa segunda aula foi sobre autobiografia. E a gente está se encaminhando aí para uma entrada em outros gêneros. O gênero de hoje é o biodrama, né? O biodrama, ele foi criado e desenvolvido pela diretora Vivi Teias, na Argentina. E a gente vai dar seguimento hoje com a nossa oficina partindo desse tema. Só relembrando, né, que nas aulas passadas a gente começou com um caráter mais documentário, né, no sentido de a gente começou trabalhando a partir de documentos, né? Então, algo realmente inscrito na realidade, né? Então, foi pedido para os alunos que eles trouxessem alguma documentação da vida deles. Então, poderia ser uma certidão de nascimento, um exame médico, um exame de sangue, identidade, passaporte, qualquer tipo de documento, né? A gente pediu para que eles trouxessem. E aí a gente falou um pouquinho sobre o começo dessa entrada do real no teatro, né? Então, a gente viu que a entrada do real no teatro se dá a partir do documentário, né? Do teatro documentário. E a gente também viu, depois dessa aula, um pouco sobre a autobiografia. A gente acabou falando sobre a relação do teatro com a literatura e essa passagem que tem na literatura autobiográfica para o texto autobiográfico dito em cena, né? E quais são as alterações, quais são as qualidades que surgem numa cena a partir de um relato autobiográfico, né? Como é que é uma pessoa em cena falando em primeira pessoa de algo real que aconteceu. E hoje a gente vai falar sobre o biodrama e explicar um pouquinho como foi que surgiu e trazer alguns exemplos, e a gente também vai fazer a leitura de um texto, uma tradução aqui de um texto. Bom, o biodrama ele surge na Argentina, né? A partir da diretora Vivi Teias, onde ela diz que o biodrama vem para valorizar a vida das pessoas na Argentina, né? Eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui que após os períodos ditatoriais na América Latina, surgiram muitas manifestações artísticas que têm a sua raiz na memória, declaradamente, né? A gente podia entrar numa discussão de que toda criação artística vem a partir da memória, mas a gente vai pegar um recorte, né, para a gente poder dar contorno aqui à nossa aula, pegar esse recorte dentro dessas narrativas, desses gêneros que declaram abertamente o uso da memória, né? Então, o biodrama é um deles. Então, voltando. Após os períodos de ditadura na América Latina, né, entre os anos 60 e 70, muitos artistas surgiram com a questão da memória nas suas criações. Então, a gente tem exemplos no Chile, a gente tem exemplos no Brasil, e aí a gente vai pegar esse exemplo na Argentina, né? Uma coisa interessante que a Vivi fala é que o biodrama ele vem para valorizar a vida das pessoas na Argentina, que vinha sendo, né,
desvalorizada. O que a gente pode entender com isso, né? A gente sabe que durante esses regimes totalitários houve um apagamento muito grande, né? Um apagamento... Só um minuto. Perdão. A gente sabe que houve um apagamento muito grande da memória das pessoas, né? Foi um período de opressão, um período violento, onde diversas pessoas desapareceram, né? Até hoje a gente tem pessoas que ainda não foram encontradas, né? Que desapareceram nesse período e que ainda não foram encontradas. Então a gente vê com isso e com a opressão a várias manifestações artísticas que aconteciam na época, o fato de haver um desejo de apagamento da memória das pessoas, né? Do foco nesse esquecimento sobre si, esquecimento sobre o outro, esquecimento sobre a sua própria história, né? A gente sabe que um povo só avança, né? O sujeito só avança quando ele tem uma clareza, uma relação com a sua memória, né? A gente só consegue seguir adiante se a gente tem algo atrás de nós, né? Que nos acompanha. Então, a gente vê essa ferida, digamos assim, né? E essas manifestações artísticas através da memória, elas vêm para fazer esse resgate, fazer essa correção, né? Então, a gente traz o biodrama aqui para a gente conversar um pouco sobre ele, né? Não é uma aula de biodrama, mas a gente vai explorar um pouco sobre esse tema. E a Vivi argumenta isso que é muito interessante, né? Vem para valorizar a vida das pessoas na Argentina. Então, como é que isso acontece, né? Como é que isso é valorizado, né? A gente tem um texto muito interessante do Cornago, onde ele chama o biodrama de teatro da vida e a vida do teatro, né? E aí ele vai começar com uma crítica que a gente até tocou um pouco, né, na aula passada, sobre essa sociedade transbordada de representações, de imagens, de simulacros, de ficções, né? E ele fala que uma sociedade assim, né, que é a que a gente está inserido hoje, que em uma sociedade assim a recuperação do real tem funcionado como uma espécie de comunhão, né? Uma espécie de união entre campos diferentes e com propósitos diferentes, né? Ele fala que tanto na arte como na mídia, né, se tem buscado criar um efeito de realidade, né, algo que estivesse além da ficção, né? Alguma coisa que esteja além de algo que não é verdadeiro, uma coisa para além do simulacro que a gente tem, uma coisa, como é que a gente pode dizer, fora do dito teatral, né? Então, a gente tem a presença desses fenômenos opostos à ficção, né? Que seriam, no caso das artes plásticas, os ready-mades, né? Na televisão, os reality shows, e esses gêneros com a intenção de se apresentar como uma realidade autêntica, né? Então, a gente rememora aqui uma coisa que a gente falou na aula passada sobre a sede de realidade, né? A sede de realidade, segundo o Cornago, explica igualmente o gênero documental do cinema, né? Então, ele traz um exemplo do cinema nos últimos anos
e ele diz que essa sede de realidade chega no cinema e vai até o ponto de que certos filmes documentais acabaram se convertendo em uma qualidade tal que chega-se ao nível de competir com as ficções mais elaboradas da indústria, né, segundo ele. Então, inclusive no meio televisivo, né, se tem decidido apostar também nessa entrada de uma realidade, né, e na mistura do documentário com a ficção, né? E ele vai dizer assim: no teatro das últimas décadas, se tem mostrado também uma marcada tendência nesse sentido. Em resposta a uma realidade mediatizada pelas tecnologias da imagem, se assiste a uma reivindicação de uma realidade humana bruta, que recupere o indivíduo livre das tecnologias midiáticas e discursos teóricos, né? Ele fala que se trata da defesa de uma subjetividade mais além de intelectualismos, que volta a se apresentar, antes de tudo, como uma espécie de enigma, de mistério, né? Esse mistério que esconde toda a vida humana e a sua expressão mais irredutível como presença. Com o fim de acentuar essa dimensão física, sensorial e imediata, a cena acaba se revelando como um instrumento, né? E no plano político histórico, que aparecia de modo explícito, né, no teatro documental, então ele ressalta essa característica histórica e política do teatro documental, né, em outras épocas, e agora tem esse fundo de uma realidade pessoal e cotidiana. Então, a gente percebe que a gente está fazendo um caminho, né? Então, a gente começa no documentário, em geral, as obras documentais, elas tratam-se de temas grandes, né? De grandes acontecimentos, e aí a gente volta a falar do Rancière quando ele defende, né, quando ele fala a respeito da partilha, né, do sensível, onde todas as histórias importam. Então a gente sai de um quesito macro e a gente entra em um lugar onde agora essa realidade que está sendo explorada não mais é a grande realidade, os grandes acontecimentos, né, da história, mas sim uma realidade pessoal e cotidiana. Então, a gente sai, de uma certa maneira, a gente pode dizer também que a gente acaba se emancipando de certas narrativas, né? A importância que a gente dá para as narrativas, ela vai se alterando, ela vai se modificando, a gente começa a se interessar, né, por histórias e por sujeitos mais, talvez até mais próximos a nós, né? Então, o Cornago fala, as pequenas realidades de pessoas anônimas e, em muitos casos, essa intimidade azarosa e poética, que o Boris Vian chamou de espuma dos dias, né? La espuma de los días. E é assim que ele abre, né? Que a gente também, junto com ele, abre esses primeiros experimentos, né, do biodrama na Argentina, né? Então a gente sabe que é um empreendimento da Vivi Teias
E o primeiro projeto que foi feito se chama Biodrama sobre a Vida das Pessoas. Com esse projeto, a Vivi, que era diretora do Teatro Sarmento, ela, a partir do ano de 2002, né, ela inaugura um espaço de investigação, digamos assim, a vanguarda experimental do Complexo Teatral da cidade de Buenos Aires, que tem a sede no Teatro de San Martín, né? E aí ele vai dizer assim: o projeto ele consiste em encarregar um diretor por vez, um diretor diferente por vez, de uma da montagem de uma obra baseada nas pessoas que vivem atualmente na Argentina. Até esse momento, acredito que tenham se representado 6 biodramas, e em outubro de 2004 se estreou o 7º e último até o momento. E esse foi realizado pela diretora do circuito, né, de forma privada. Às vezes eu vou demorar um pouco, porque eu estou traduzindo direto do espanhol, tá? E talvez eu precise aí de um tempinho para entender a palavra, mas enfim. Então ele diz: o enorme interesse do projeto, de cara, era o atual contexto teatral e a respeito das perguntas que essa criação cênica plantou, né? As perguntas que foram plantadas por essa criação cênica, foram feitos um ciclo entre a vida própria de cada uma das suas realizações, né? Então, alguns desses projetos, algumas delas seguiram se representando, né? Seguiram apresentando e se modificando para além da programação inicial no Teatro de Sarmento. Então, foi realmente um ponto de partida, né? Começou-se no Teatro de Sarmento, mas alguns trabalhos continuaram sendo apresentados e aos poucos foram se modificando, né? A proposta serviu como uma verdadeira direção para alguns dos criadores mais originais do teatro argentino de hoje e que tem confrontado as suas respectivas poéticas com essa espécie de tour de force que supõe enfrentar de uma maneira direta o teatro, a vida, a ficção e a realidade. Especialmente interessante resulta comprovar como, a partir de um mesmo ponto de partida teórico, se construíram propostas tão diversas dessas poéticas e sempre distintas, né? Propostas diversas e poéticas distintas, né? Desculpa. Então, desse modo, e através desse grupo de obras que se produziram até o momento, a gente disponibilizou de um corpo, né? Um corpo que assinala alguns caminhos pelos quais a cena argentina de hoje transita. E, em termos mais gerais, no que transita o teatro atual. Pois nem todos os teatrólogos, nem todos os teatreiros, né, teatristas, nem todos os teatreiros são argentinos, né? O que nos permite seguir as suas linhas de evolução, temas de discussão e pleiteamentos cênicos, né? Os últimos pleiteamentos cênicos. Então, em 2002, se estrearam os três primeiros biodramas. Se chama Barrocos Retratos de una Papa, que é uma criação coletiva dirigida por Analia Curseiro, baseada na vida da artista plástica Mildred Burton.
O outro biodrama, Temperley, sobre a vida de TC, com dramaturgia de Luciano Suardi e Alejandro Tantanian, e direção do primeiro, inspirado na vida de uma mulher de 85 anos, que imigrou da Espanha, e Los Ocho de Julio, com dramaturgia e direção de Beatriz Catani e Mariano Pensotti, onde mostra a vida de 3 pessoas nascidas no dia 8 de julho de 1958, né? Durante 2003, se estreou Senta-te, um zoostituto de Stefan Kaehi sobre o mundo dos animais utilizados como mascotes e a relação desses animais com os seus donos. Um outro biodrama, El aire alrededor, um relato cênico de uma mestre rural, realizado por Mariana Oberstein. Outro biodrama, La forma que se despiega, dirigida por Daniel Veronese, que se expõe uma reflexão sobre o sofrimento humano a partir da perda de um filho. E, de forma paralela, Viviteias apresenta, em um âmbito privado, Mi Mamá e Mi Tia, uma proposta de teatro de família, onde as protagonistas são a sua mãe e a sua tia reais, então a mãe e a tia mesmo, né, as duas em cena. E, finalmente, em 2004, se estreia Nunca estuviste tan adorable, que é um trabalho de Javier Daute sobre a sua própria memória familiar. Merece se ressaltar, né, com enorme êxito de algumas dessas propostas, que foi permitido prolongar a sua apresentação, né, tiveram mais apresentações para além desse primeiro ciclo, como foi o caso de El aire alrededor e La forma que se despliega, né, o que testemunha a atualidade e o interesse desses trabalhos, né, o interesse que esses trabalhos geraram no âmbito, né, no meio teatral argentino no início dos anos 2000. Bom, como pode se comprovar, se tratam de criadores que contam com uma sólida trajetória, alguns de reconhecimento, como o Veronese, o Douté, e outras gerações mais jovens, mas com uma obra anterior igualmente relevante, como Colseiro, Suardi, Catani, Caed. Em todos os casos, a realização de um biodrama supõe prever um passo a mais no desenvolver das nossas poéticas pessoais, né? Desde que se entendeu o pleitamento inicial de um modo sempre distinto. Isso é, a montagem do biodrama não implica na renúncia da linguagem particular de cada um deles, mas, ao contrário, a diversidade das suas poéticas garantiu a diferença nos caminhos adotados, o que não impede de extrairmos algumas reflexões comuns, né? Só um minuto, tá? Rapidinho. Então, é muito interessante aqui o que ele fala de que o fato deles estarem se propondo um biodrama não significa que eles vão, por seguirem essa linguagem, se reduzirem, né? Fazerem com que as poéticas sejam as mesmas, muito pelo contrário.
né? Por mais que dentro dessas poéticas distintas a gente consiga encontrar algumas reflexões comuns, né? Então dá para a gente notar esse trânsito, né? Essa troca entre algo comum, né? E algo que se refere a um traço específico daquele sujeito ou daqueles sujeitos que se reuniram para a construção dessa obra, né? E aí o Cornago segue. O primeiro que devemos constatar é, portanto, a variedade das maneiras de confrontar o teatro com a realidade, de confrontar a cena com a vida e o personagem com a persona, né? O personagem com o sujeito. As distintas possibilidades para citar a realidade desde a cena, para abrir um espaço a isso que chamamos de vida. O teatro, como a arte em geral, se revela como um fenômeno para reflexionar sobre a realidade desde um espaço de não realidade, né? É um fenômeno para se refletir sobre a realidade a partir de um espaço de não realidade, né? Isso é o que a gente talvez assim uma das coisas mais interessantes a respeito do teatro, né? De como a ficção muitas vezes, não só a ficção, né? Mas de como muitas vezes se torna uma função da vida, né? Às vezes coisas do cotidiano se desembaralham quando a gente entra em contato com algo extra cotidiano, né? Às vezes, algo da realidade se desembaralha a partir do contato que a gente tem com uma não realidade, né? Agora bem, voltando para o Cornago, as relações entre um e outro polo não são unívocas, né? Não são unilaterais. Elas estão sujeitas a variados pleitamentos, que colocam a criação artística em diferentes lugares e a respeito também do mundo exterior, né? Colocam a criação artística em diferentes lugares em relação ao mundo. Isso é um componente presente, por outra via, nessas numerosas obras teatrais que contêm, em maior ou menor grau, elementos de realidade. A diferença é que agora esse comportamento está explícito, né? Então, eu acho que a gente falou sobre isso na aula passada. Não é que antes desses gêneros a realidade e a ficção não estivessem misturadas, né? Não é que antes desses gêneros a memória já não era ponto de partida, não é isso, né? Mas agora a gente está fazendo com que isso seja explícito, né? Isso está sendo assumido, nós assumimos o desejo de falar a partir disso e talvez, eu acho, de clarificar um pouco, né? Tirar as molduras disso que a gente está fazendo. Então, voltando. A partir daí, o biodrama planta uma questão dupla. Por um lado, o efeito do olhar teatral sobre a realidade. Por outro, o comportamento do teatro, a raiz da introdução de elementos reais. Então, de novo, uma questão dupla. Por um lado, o efeito do olhar teatral sobre a realidade, e por outro, a forma como o teatro acaba introduzindo elementos de realidade, né? Esse projeto nos lança, então, portanto, uma interrogação de via dupla, né? Uma interrogação de ida e de volta, que parte do teatro
vai voltar a si, né? Que se parte do teatro para voltar para o teatro, né? E que se oculta, no fundo, um profundo sentimento de crise da realidade. E, portanto, das formas dominantes de representação com as quais se dá a ficção. E essa crise das ficções se refere a uma das protagonistas do ciclo, né? Então, aí a gente vai ter, eu vou ler aqui um depoimento que ele coloca de uma artista chamada Catani. Ela vai dizer assim: todo esse ano passei me perguntando sobre a eficácia dos procedimentos teatrais, fundamentalmente sobre a representação, base da ficção, em um país que vive uma crise tão notável e contundente. Um país fissurado em sua representação política. Não acredito, de maneira nenhuma, que se pode decidir que não tem lugar para ficção. Desta feita, me interessa explorar a sua borda. Em todo caso, estou em crise com o teatro, como uma obra fechada em si mesma, como construção de ficção e sustentamento dessa ficção, né? Então, eu acho que o que eles estão querendo mostrar aqui para a gente é essa questão, né? Essa interrogação que serve tanto para a gente pensar a forma de se fazer teatro, né? E quais caminhos que a gente está escolhendo para partir do teatro e retornarmos com mais teatro, mas também esse sentimento de crise em relação à realidade e a essas formas dominantes de representação, né? Essa crise da representação que muitos autores trabalham, né? Então, como é que se daria essa obra de simulacro, a construção dessa obra e a sustentação dessa obra, né? Como que se daria isso? Então, ele vai dizer, começando por esse caminho de ida, decidir da cena à vida, qual pergunta te transforma? Eu vou ler de novo. Começando pela primeira via da pergunta, é dizer da cena à vida. A pergunta seria: quais são as transformações que experimenta a realidade? Nesse caso, da vida de uma pessoa quando é vista de um olhar teatral, né? Então, quais transformações poderia se experimentar a realidade da vida de uma pessoa? Então, quais transformações esse sujeito teria na sua realidade se ele passa a olhar para a sua vida a partir de um olhar teatral? E aí o Cornago fala: se fazendo visível subspecies teatralis.
essas subespécies teatrais. No primeiro, que vamos notar, é sobre esse processo de teatralização, onde é necessária a participação consciente de um terceiro, que vai ser aquele, no seu caso, o espectador, que vai levar a cabo essa transformação desde o seu olhar exterior até o olho que teatraliza. A segunda operação é a delimitação por parte desse olhar de um campo de realidade, de um espaço que vai funcionar como o cenário da atuação. Sobre esse cenário social, o artístico, esse olhar teatralizante vai ressaltar os elementos materiais sobre o que se constrói essa cena em seu processo imediato de funcionamento. Em outras palavras, se vai ressaltar o lado físico, material e processual da ação que está tendo lugar, que está tendo gestos, movimentos, ações, sons. É a ênfase nessa exterioridade sensorial que vai ser possível a última operação fundamental, a construção de um plano simbólico em que esses componentes materiais vão adquirir uma dimensão poética, se situando em uma antologia do poético, da diversidade poética, à ontologia do real. E aí ele cita aqui acredito que seja o Jorge Dubat, né? Essa que a gente acabou de ler. A esse último se refere Barthes quando define a teatralidade como a quarta operação necessária para fundar plenamente uma nova linguagem, consistente em ilimitar uma língua, né? O que é... ele fala aqui em francês, né? O que seria o teatro? O que seria decodificar a representação? O que seria o limite da linguagem? Né? O olhar teatral se faz visível, o olhar teatral faz visível os meios da realidade, os componentes materiais que projetam essa realidade desde a sua exterioridade, produzindo um efeito inicial de vaciamento, não sei se seria um esvaziamento semântico, de descontingência a respeito das circunstâncias reais. Essa qualidade que fala por trás de cada representação, porque possui artifício e engano, logo será trazida por múltiplas leituras ao tempo em que seduz o espectador desde a imediatez concreta do que está sendo presenciado. Então, o teatral, ele, segundo o Cornago, né? A gente está aqui se aprofundando um pouquinho nele, nesse olhar dele sobre o biodrama. Então, segundo ele, o teatral seduz aquele que olha através de um excesso de formas físicas e materiais, através da sua maneira de funcionar / atuar. Esse estar aqui com ele mesmo, estar aqui nesse mesmo momento em que está sendo percebido.
né? Então, essa questão da presença. A gente falou isso na aula passada. A presença deste que está relatando em primeira pessoa, né? A presença do espectador, a presença dos atores, a presença dessas pessoas que estão ali vivendo essa situação teatral, né? Então, esse estar aqui no mesmo momento em que está sendo percebido, né? Em que está sendo expectado. Fazendo visível uma coincidência explícita de exposição por parte de quem representa a cena, sem a qual não haveria plenamente teatralidade. Frente ao que se conta, o olhar teatral descobre como se conta, né? O modo como algo está passando, sucedendo, em que esse aqui agora, compartilhado com o público, está acontecendo. Agora também, isso não implica que o conteúdo da ação deixe de ter importância. A não ser que, ao contrário, se esteja projetado para além da sua contingência social e política, e através dessas operações de delimitação, formalização, poetização, levadas a cabo pelo efeito do olhar teatral, né? Então, com o elo da linguagem, a cena ou a ação, elas se dão de uma maneira ilimitada, abertas a uma pluralidade de interpretações, oferecendo ao espectador uma maior liberdade de posições, leituras com respeito a essa realidade, agora teatralizada. E aí eu acho que, nesse ponto, ele pensa junto com o Jacques Rancière, né? Eu estou falando tanto dele que eu acho que eu vou até trazer um pouco do Rancière na nossa próxima aula, né? Enfim. Então, a cena e a ação estão agora ilimitadas, né? Oferecendo ao espectador uma maior liberdade de posições e de leituras frente a essa obra. E quando essas operações têm lugar dentro de uma consciência artística culturalmente sancionada, se obtém uma obra de teatro, que pode ser representada cada vez que exista vontade de ser, né? Se realizam fora de uma convenção dada, se obtém uma distinção poética que apenas dura o que a própria realidade abarca, né? De recordação e de nos encontrarmos em uma dimensão talvez não poética da realidade, e o instante mágico da epifania poética se desvanece, né? Eu vou até ler de novo, porque para ficar bem claro, né, o que ele disse. Quando essas operações têm lugar dentro de uma consciência artística culturalmente sancionada, se obtém uma obra de teatro, que poderá ser representada cada vez que exista vontade dela. Se realizam fora de uma convenção dada, se obtém um destello poético que apenas dura o que a própria realidade tarda em nos recordar, que nos encontramos em uma dimensão não poética da realidade. E o instante mágico da epifania poética se esvai, com o que esse momento não voltará a existir nunca mais. Pelo contrário, a sua inserção em um marco plenamente teatral faz possível a sua repetição. Em qualquer caso, o olhar teatral atua sobre o mundo exterior
como se tratasse de uma operação cirúrgica, praticando cortes, descentramentos e focalizações com o propósito de fazer visível em uma dimensão simbólica aquilo que não é no campo da realidade, questionando suas categorias, limites e convenções. Recorrendo ao caminho da volta, né, é dizer dos efeitos dessa carga vital sobre a cena, um dos aspectos mais reveladores do ciclo consiste em que, tratando de aproximar o teatro e a realidade, na maioria dos casos, temos que falar do teatro e dizer da realidade do próprio teatro, como se tratasse de um efeito bumerangue. Na medida em que se tentou empurrar a cena da vida no teatral, a própria cena se fez visível na sua realidade específica. De alguma maneira, o teatro não pode falar de uma realidade exterior a ele, sem fazer primeiro visível o seu próprio corpo, sem falar ao mesmo tempo da sua materialidade física e seus limites de comunicação, sem fazer presente mais do que nunca o próprio espectador, confuso diante da natureza, ficcional ou real, do que está vendo. E a arte que fala da realidade exterior, se referindo à sua mesma realidade. E é aí que as obras mais sobressalentes da história não deixaram de falar de si mesmos. Os quadros da pintura, a poesia das palavras, o teatro do espaço e tempo, da relação do ator com o espectador e da dimensão física das vozes, dos sons e dos objetos que estão presentes nesse espaço. A aproximação do teatro e da vida de algumas pessoas ilumina a teatralidade específica desses cenários, a sua condição física, processual e coletiva e vice-versa, ao introduzir um elemento no teatral que se faz mais evidente, por contraste, na natureza ficcional, que revisa toda a trama cênica. O teatro faz visível os seus limites ao se confrontar a realidades renas, né? Acho que escapou para mim essa palavra. E as realidades que já seriam artísticas, né? Nos confrontarmos com as realidades que já seriam artísticas, né? Aí ele abre parênteses, outras linguagens e gêneros espetaculares não especificamente teatrais, né? Nos confrontarmos com as realidades artísticas e não artísticas, como o caso dos biodramas. Desde os contornos exteriores é possível obter outras figuras do sistema teatral, ainda que essas realidades do teatro e as suas estratégias de ficção ou não ficção podem adotar, como veremos a seguir, formas muito distintas, né? Então, dentro do teatro, essas estratégias de ficção e não ficção podem adotar formas muito distintas, né? E a gente vai também ver um exemplo, né? A gente vai ver mesmo alguns vídeos, né, de alguns biodramas. Mas vamos lá. No momento em que os discursos teóricos parecem não buscar com tanta insistência como em décadas passadas as essências dos sistemas a partir dos seus centros, é necessário entender o funcionamento desses seus limites exteriores,
desde os espaços de indefinição em contato com outros fenômenos estéticos ou não estéticos, o que dá lugar a uma variedade de combinações de um sistema flexível e em constante movimento, como é o sistema da comunicação cênica. Essa é uma das afirmações chaves desse ciclo, né? Um olhar sobre o teatro feito a partir do que não é teatro, a própria vida, mas, ao mesmo tempo, uma reflexão teatral sobre a vida das pessoas com o fim de resgatar esse lado que parece perdido, né? Desde as suas aproximações mais técnicas, midiáticas ou intelectuais, para resgatar o nosso sentir, o nosso estar aqui, o modo teatral de ser presença física e sensorial, efêmero e imediato, propondo ao espectador uma experiência teatral, como deseja Kirby, entanto que, abre aspas, uma atividade de inteira sensação orgânica, tanto quanto uma operação feita quase exclusivamente através dos olhos, em um sentido muito limitado e através da mente. Deixa eu ver. Sim, uma operação quase exclusivamente pelos olhos, em um sentido limitado, e através da mente. Okay. Em uma última instância, um biodrama consistiria em recriar a vida dessas pessoas, desde uma exterioridade anterior aos sentidos lógicos e às perguntas transcendentais impostas pelos discursos culturais. Recuperá-las como presença e aparência, desde a materialidade feita visível de suas ações, gestos e vozes, situadas para elas no plano poético da cena teatral. Nesse sentido, o projeto de Teias supõe a continuação de iniciativas anteriores, como a de fazer teatro inspirado e representado nos museus da cidade de Buenos Aires, entendendo cada museu como uma espécie de texto teatral, o teatro a partir da pintura, em ambos os casos, da convenção cênica, confrontada com outras estratégias de representação, a partir de um contraste que se prevê tanto de um lado como do outro. Os biodramas supõem um passo adiante para enfrentar os comportamentos de um certo modo excludentes, seja por ele também cercado por oposição, como é o sistema natural da representação, que é o teatro como um espaço, como a vida, que se pretende autêntico e, por isso, não representável, a menos não de modo explícito. Assim, então, entre os mecanismos de teatralidade utilizados pelos biodramas, um dos principais será o sistema de oposições entre os princípios da representação, né, espaços do teatro, e os princípios da não representação, espaços da vida citados em cena. Ainda como vemos, uns aos outros não caminham de forma desligada. Isso vai ser importante, tá? Para o nosso exercício depois, né? Quando a gente for fazer a nossa parte prática, né? Então, vamos lá.
a discussão dos biodramas não vai nos ajudar a reforçar alguns enfoques teóricos acerca do teatro, construídos sobre uma oposição demasiado rígida entre as economias da ficção e da realidade. Dessa forma, a gente pode aceitar como ponto de partida as matrizes da representação e às que se refere Kirby, para construir uma escala gradual entre os polos aparentemente opostos, atuação e não atuação. Contudo, o próprio mecanismo teatral, que só funciona segundo o modo como é percebido pelo espectador, faz com que essa classificação possa ser problemática, tendo em vista que uma representação não se apresenta como tal, como uma não atuação pode ser percebida pelo público desse modo como atuação, ou vice-versa. Né? Uma atuação pode ser percebida pelo público como uma não atuação, e uma não atuação pode ser percebida pelo público como atuação. Né? E então, falar de um trabalho de atuação ou não atuação, ao invés disso, seria conveniente a gente se referir, a gente substituir, né, por um efeito de atuação, né? É dizer a respeito da representação frente a um efeito de não representação. Efeitos que no campo do teatro, onde a percepção sensorial é um fenômeno teatral, né? Onde essa percepção sensorial desse fenômeno central estão unidos, né? Como também nos recorda o teórico norte-americano a provocação de afetos e emoções. Mesmo que tão pouco podemos aceitar que o lado afetivo teria que se opor ao polo informativo de uma obra documental, mas que ambas as dimensões, como pode-se ver através de alguns biodramas, ambas dimensões estão estreitamente ligadas. Igualmente, não se pode entender essa aproximação como uma maneira de delimitar o campo da teatralidade de uma obra, né? Pensando que se vai ser mais teatral quanto tiver mais participação de uma convenção ficcional e menos teatral quando a gente está tratando de uma forma documental cênica, né? Porque isso suporia identificar de uma maneira redutora a teatralidade como um jogo de falsidade ou fingimento, quando o funcionamento da teatralidade tem que ser visto a partir de cada situação específica de representação, a partir dos mecanismos articulados por essa. Em outras palavras, não existe um único tipo de fonte de teatralidade, senão a que consiste em um modelo de funcionamento sobre um limite construído a partir da oposição de realidades distintas, como, por exemplo, o limite entre a ficção e a realidade, mas também entre as ausências e as presenças, e esse mecanismo de teatralidade se pode aplicar em direções muito distintas, né? Assim, então, vemos que uma obra com uma forte aparência de objetividade pode ter um elevado grau de teatralidade. Em qualquer caso, se deixa claro que existem obras que desenvolvem de uma maneira explícita um nível ficcional mais elaborado, frente a outras que tratam de superar o ficcional. Uma vez que isso deve ser entendido como um marco de discussão e não uma tentativa de classificar de uma maneira rígida realidades artísticas que têm sua força justamente na capacidade de jogar com ambos princípios, de opor, conjugar
excluir ou ligar um efeito, né? Vale dizer um afeto ou uma emoção. Um efeito de realidade com outro de ficção, né? De excluir ou ligar um efeito de realidade com outro de ficção. Começando pelo primeiro polo, temos que destacar Barroco Retrato de um Papa e Nunca Estuviste Tan Adorable. Deixa eu só fazer uma breve pausa aqui, só um minuto. Bom, voltei. Então, aqui ele vai começar a falar de dois trabalhos, né, que a gente citou lá na frente. Então, ele destaca Barroco Retrato de um Papa e Nunca Estuviste Tan Adorable, que se apresentam desde o começo, se apresentam abertamente desde o começo como ficções, ainda que no programa de mão, né, e algumas referências ao longo da obra, o público pode suspeitar que elas estão baseadas em vidas reais. Em ambos os casos, as convenções de representação se fazem explícitas, até o ponto em que, sobre a reflexão em torno a essas convenções, se levanta um dos discursos centrais dessas obras. E a primeira sobre a excêntrica vida de Mildred Burton, que vive rodeada de animais no portenho bairro de La Boca. Cousseiro imprime uma marcada plasticidade de conto infantil a metade de um caminho entre o cômico, o ingênuo e o sinistro, com referências veladas à linguagem pictória de Burton. A arquitetura cênica, construída em 2 níveis, delimita uma série de espaços de atuação fortemente marcados, como se tratasse das páginas de um conto, de contos infantis, né? Eu acho que é isso que ele fala, de contos infantis. Cada cena tem lugar em um espaço diferente do anterior, e a luz se concentra nesse lugar, deixando o resto do cenário obscuro. Se enfatiza a frontalidade das cenas e a impressão de bidimensionalidade, como figuras que se movem em um espaço plano de um quadro. O vestuário e a atuação contribuem a essa impressão naif, que não exclui, pelo contrário, a dimensão cruel e autoritária da avó de Burton e seu marido militar, nem na figura imaginativa dos diálogos, com numerosas alusões eróticas. Ressaltando a natureza fictícia do teatral, se subtrai, por outro lado, o caráter verdadeiro e real do seu estar acontecendo, né? Estar ocorrendo. Um jogo de tensões que se utiliza como fonte da teatralidade. De uma parte, é uma ficção. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Um jogo de tensões que se utiliza como fonte de teatralidade. De uma parte, é uma ficção, mas de outra, é real em relação ao seu acontecer performativo. Entanto que
performativo e com um tanto de ficção, como explica a autora, né? Abre aspas. Me interessa a ideia do artificial, que tem que ver com a recuperação do teatral a partir da utilização das luzes, do vestuário, da maquiagem, de algo que não poderia ser verdadeiro. E os retratos, o espaço recortado, ajudaram a definir algo disso, da consciência de que é algo artificial, mas que realmente está acontecendo. Em contraste com esse microfundo de ficção, se projetam imagens onde aparecem os 3 atores em diferentes lugares relacionados com a vida de Burton, oferecendo dados sobre sua vida. Essas imagens se alternam com outras em que se vê... essas imagens se alternam com outras em que vemos essas pessoas jogando o jogo da vida, que consiste em um tabuleiro em que cada uma das casas indica um episódio novo. A alusão a esse jogo, a modo de uma caprichosa roda da fortuna, introduz o tema do azar e do acidente na vida, que vai ser uma das constantes em todos os biodramas, incluindo já entre os pontos centrais da proposta de Telhas aos teatreiros, né? Da proposta que a Vivi fez aos teatreiros. Há um terceiro tipo de projeções que termina colocando o universo teatral contra as cordas. São aquelas em que a própria Mildred Burton, de espaldas em princípio, aparece ligando por telefone em cena para falar com a atriz que faz o seu papel. Uma conversa que se interrompe cada vez em que, no mesmo instante em que se produz essa confrontação entre as duas Mildreds, somente a última vez, terminando a obra, a verdadeira Burton se gira no seu escritório para dar a cara à câmera, para mostrar o rosto na câmera e oferecer a sua opinião sobre a obra, distanciando-se de alguns aspectos desta, como a enfatização do lado mais dramático da sua vida, a raiz da sua infância e experiência matrimonial, quando ela, em realidade, segundo afirma, teria sempre um talento para o qual ela teria sempre um talento positivo e vitalista. Diante da interrupção da própria Burton, através dessa janela, a realidade que é colocada no vídeo, o teatro que relativiza como construção ficcional e, quem sabe, engenhosa, ficção e realidade estabelecem um diálogo, né? Então, através dessas interrupções, né, diante da interrupção da própria Burton, né, onde ela surge no trabalho conversando por telefone com a atriz que está representando ela, ficção e realidade estabelecem um diálogo, no qual não se quer dizer que a primeira contenha menos verdade que a segunda. Ao público, enfrentando umas e outras realidades, algumas cenas existenciais e outras onde a gente tem a necessidade de eleger, de dizer quanta verdade, enquanto engano se tem em cada uma das partes, uma pergunta que, projetada a todo ciclo, não busca tanto uma resposta única, como um questionamento das divisões mais convencionais para se enfrentar a realidade, a vida e a memória em busca de verdades definitivas. Por sua parte, o trabalho de Douté
adota uma poética muito diferente, né? Então, ele já está entrando, falando a respeito do outro trabalho, né? Então, ele segue. Por sua parte, o trabalho de Douté adota uma poética muito diferente, que se desenvolve da mesma maneira em obras anteriores. Entretanto, como essa proposta de Cousseiro a diferencia de outros biodramas, a representação se abre na medida na medida que, com um alto nível de convencionalidade explícita, que nesse caso está tomando as linguagens características dos grandes meios de comunicação, especialmente da televisão e dos filmes deste gênero. Como referência direta, a televisão irrompe, nos primeiros minutos da representação, em metade, em parte um trejeito familiar, em parte como referência direta, a televisão irrompe nos primeiros minutos da representação como se fosse uma parte familiar, como um presente que se recebe à mãe de um suposto admirador, né? Então, um jogo familiar, né? Como um presente que se recebe à mãe de um suposto admirador. Ela com toda a família e a vizinha fazendo um coro, exceto pelo seu marido, que logo se revela como o ator desses magníficos presentes, né? Como que o marido logo se revela como se fosse ele mesmo, dando esses presentes para ela. Às vezes deslumbrada por esse novo acontecimento, aclamado na casa com nervos e emoção contida. O aparato vem a ocupar um lugar central da cena durante toda a obra, oferecendo ao espectador de uma das chaves de codificação empregadas para transformar essa realidade exterior, relativa, nesse caso, à família do próprio autor em material dramático. Converte a família do próprio autor em material dramático. Esse e outros... Esse é como se fosse outra interrogação do que surgiu no projeto de Teias. Mais uma pergunta, né? Mais um questionamento que surgiu nesse projeto. Como se transforma a vida de alguém em material dramático? O que faz com que umas vidas sejam mais teatrais do que outras? Né? Então, duas questões muito importantes aí, né? Como a gente transforma a vida de alguém em um material dramático? E o que faz com que algumas vidas sejam mais teatrais do que outras? A obra representa a vida dessa família, deixando com que o nível crescente de descobrimento e de desintegração vividos pelos pais, excelentemente interpretados por Maria Oneto, uma das atrizes mais relevantes do teatro argentino depois da ditadura, né? E aí ele recorda os trabalhos dela em La Scala Humana, com direção do Rafael Spiegelberg, Dodds e Tantanian, e o Don de Marduele, de Ricardo Bartis, né? Então, essa atriz, ele relembra esses trabalhos dela. E ele cita também o Carlos Portalupi, né? Os dois atores que fizeram esse trabalho. A obra se apoia sobre duas cenas centrais de grande intensidade, entre as quais se desenvolve um marcado paralelismo.
No momento em que se apresenta a família do noivo de uma das filhas, que leva o apelido Dote, e quando, anos depois, o pai volta a casa devido à boda da sua outra filha, né? Então, a família uma cena onde representa a família do noivo de uma das filhas, e anos depois, quando o pai volta para celebrar, enfim, as bodas da sua outra filha, né? A interpretação do pai e da mãe contrastam fortemente. Enquanto Oneto desprega um trabalho nervoso e ativo, mas atuado em um sentido explícito, como se correspondesse a uma personalidade pendente às aparências, Portaluppi opõe um registro estático, distanciado com respeito ao mundo dramático de sua própria família, e por ele como um maior efeito de realidade. Na primeira dessas cenas, o pai, sem saber como se comportar diante do seu futuro genro, trata de trocar apenas algumas formalidades e confessa a esse a sua decisão sincera de deixar a sua mulher, porque essa parece aspirar a outro tipo de vida a qual ele não pode dar, não pode lidar. Como é de se esperar, o genro, também nervoso diante da situação, não sabe o que dizer. Aí se abre um tipo de vazio na metade desse mundo dramático que se vê quebrado não tanto pelo que se diz, mas sim pelo modo como se diz, pelo efeito de verdade que alcança uma interpretação descentrada, que se desenha em meio a um ritmo acelerado pelo qual a família é governada. A penúltima cena se constrói de modo paralelo. Agora, esse genro, já casado com a sua filha, que não sabe tão pouco como comportar-se, ou seja, como representar diante da chegada de seu sogro, a quem não voltou a ver desde então. Como no caso do pai, a interpretação do noivo se distancia também dos registros mais enfáticos de outros personagens. A essa altura, o mundo da mãe já parece claramente desintegrado, ao ponto de que a quebra emocional entre a vida teatral se revela cíclica e repetitiva, um eterno retorno sobre si mesmo que aponta a essa energia vital que aliena o fazer teatral. Com frequentes citações, com frequentes entradas da sociedade argentina nos anos 50 e 60, Nunca estuviste tan adorable termina com uma cena em que se recriam as convenções do cinema daqueles anos. Nela se volta a representar a chegada do noivo à casa pela primeira vez, mas em um registro idealizado que responde ao estereótipo da família feliz e às expectativas de um público educado pelos grandes meios. Desde a distância que introduz as convenções da linguagem cinematográfica clássica, posto ao dia em que, posteriormente, pela televisão, através das telenovelas, se reforça
o efeito de realidade da obra. As pequenas tragédias que se ocultam atrás das convenções e formas conceituadas, consensuais, né? Desculpa, nas formas consensuais de representação. A superfície da representação se agita para deixar, a polida superfície da representação se agita para deixar de ver outra realidade. E a isso contribui-se os distintos modos de estranhamento, de tomada de distância a respeito do sistema, de uma tomada de distância, de um distanciamento em relação ao sistema poético dominante, como as linguagens autorais, como as linguagens dos atores que fazem, respectivamente, o pai e o genro. Paralelamente, ao longo de toda a obra, mas, sobretudo, sobre o final, a interrogação a respeito do amor sobrepõe a vida dos personagens e as suas relações sentimentais cada vez mais desabitadas, desterritorializadas, devastadas. Até que alguns deles chegam a perguntar-se se alguma vez estiveram realmente apaixonados. Novamente, o biodrama termina fazendo uma reflexão através dos seus próprios empreendimentos formais acerca do passo do tempo e das convenções que articulam a realidade da cena e a realidade da vida. E aí ele fecha esse trabalho, né? O Nunca estuviste tan adorable. E ele abre já a discussão sobre outro, que é... ele fala sobre dois trabalhos aqui, né? Que é o Temperley, sobre a vida de TC, e El aire alrededor, né? O ar ao redor, né? Então, ele vai dizer... Temperley, sobre a vida de TC, e El aire alrededor se situam em uma posição diferente a respeito das convenções dramáticas e, portanto, também a respeito da realidade ao que se refere, mediada por essas convenções. Se bem que, em ambos os casos, se vê a construção de um plano ficcional, um tratamento cênico, apontando mais a um exercício de apresentação do drama, ao invés de um exercício de representação. Avançando nesse sentido, o pleitamento dramatúrgico já não se apoia no desenvolvimento linear de uma história, ainda que também se faça, mas que essa avança mediante a uma justaposição de cenas. Essas cenas já não têm o objetivo prioritário de comunicar uma determinada informação sobre a vida das protagonistas, mas de criar uma atmosfera. De novo, a questão da atmosfera, né? Eu acho que vai ser também mais uma coisa para a gente falar em autoficção na próxima aula, né? Enfim. Uma emoção, né? Sim, de criar uma atmosfera, uma emoção capaz de transmitir, para além das palavras, o sentir de algumas vidas.
E desde tensões que já não se sustentam majoritariamente nos diálogos dramáticos, na oposição entre um protagonista e um antagonista, sendo que se situa em outros níveis, como no plano estrutural, que expressa o passo do tempo, portanto, que se sustenta o passo do tempo. Portanto, a tensão entre um passado e um presente, e, sobretudo, vinculado a esse último, a uma relação emocional que o espectador estabelece com a obra, à medida que se aprofunda essa sensação de temporalidade, né? A gente vai falar também sobre o embaralhamento do tempo, né? A temporalidade é um quesito bem caro, assim, para a autoficção, bem importante, né? Mas vamos lá. Através desse exercício de mostração, que não deixa de ser, por outro lado, uma estratégia a mais de representação, concretamente se coloca a cena da representação e se aponta, portanto, em última instância, a construção de uma consciência do tempo passado que adquire um caráter, como não poderia ser de outra maneira, profundamente humano. O teatro, como a vida, acontece nessa dimensão processual que tem o tempo como um contínuo transcorrer, um constante estar passando, como a própria representação que se desvanece, que se esvai no momento em que se deixa de produzir, de estar em contínuo movimento. Desde esse enfoque, o teatro se revela como o espaço do efêmero, como a vida, preenchido por ausências e recordações, por coisas que estiveram aí e já não estão, e por essa necessidade de evocar essas coisas, de representá-las, de torná-las presentes de novo, né? Isso, de voltar a fazê-las presentes. Para isso, a cena subtrai essa dimensão temporal e imediata que baseia tudo o que é teatral. Com o fim de evitar uma narração convencional, em primeiro caso, Suardi recorre a uma estrutura temporal flexível, com agilidade ele avança e retrocede no tempo. E na cena se desenrolam as recordações como se essas fossem epifanias temporais. E a cenografia de tom minimalista está delimitada pelos planos das paredes não simétricas de um estranho pacio, não sei o que significa pacio, que se abre até o público, como a boca do tempo que nos fala do passado e que parece convidar ao ato da confissão e do testemunho pessoal. Lembrando que a gente falou sobre confissão, né? Na aula passada, quando a gente falou de autobiografia. Uma mesma iluminação sumerge a atores e públicos nessa rara atmosfera, na metade do caminho entre a realidade e a ficção. Na cena se veem quase unicamente os elementos de trabalho, um
sillón, uma palangana e uma árvore da Navidad, um árbol de Navidad. Esse último, utilizado, ele está falando agora dos elementos, né? Dos elementos que a gente vê nessa cena. Esse último, utilizado como comum denominador de toda a ação, situada nas festas de Natal. Ah, uma árvore de Natal, agora que eu entendi, né? Uma árvore de Natal, certo. Esse último, árvore de Natal, situado como um denominador de toda ação, situada nas festas de Natal, assim como as cenas de asseio em La Palangana. Eu vou pesquisar o que é isso aqui, palangana. Palangana. Um recipiente largo, como se fosse uma tigela, né? Acho que é isso, como se fosse uma tigela, né? Contribuem para formar uma atmosfera intimista, então não tem nada de asseio aqui. Algo para colocar um assado, né? Então parece algo realmente de uma ceia de Natal, enfim. Acho que é isso. Contribuem para formar uma atmosfera intimista. A obra fala da vida familiar e das reflexões pessoais de uma mulher de idade avançada que migrou para a Argentina, se casou e perdeu seu filho em um acidente. E, tempos depois, seu marido. E, apesar de tudo, segue adiante com sua vida. Esse é outro dos temas recorrentes nos biodramas. Propondo-se também, desde o pleiteamento inicial de Teias, a capacidade das pessoas de sofrer. Isso é legal. Esse é outro dos temas recorrentes nos biodramas, pressuposto também desde o início da empreitada de Teias, né? A capacidade das pessoas de sofrer e aceitar o sofrimento, de seguir adiante apesar das tragédias pessoais, todo o qual termina revertendo em uma reflexão sobre o tempo. Nessas discussões sobre temas cotidianos se intercala a leitura de documentos pessoais, como cartas, diários, o regimento do Hotel do Imigrante, que reforça esse caráter de mostração quase documental que tem toda a obra, então, mais uma vez, o documento, né? Sobre um plano de fundo em que se vão situando os acidentes que vão sendo vividos, vão sendo sofridos na vida da protagonista. Trazidos por uma memória entre azarosa e confusa, ressalta a límpida concretização de qualidade quase performativa das escassas ações que se realizam em cena, como a decoração da árvore de Natal e o assado com a palangana, né, essa tigela e a água. O efeito de teatralidade que se sustenta a obra se constrói sobre tensões entre esse tempo referido que se acopla na memória da protagonista e a concretização material das ações que realizam em cena. O ato performativo da confissão em voz alta e o dizer entre o componente distante e abstrato que vai se aterrando na vida, por um lado, e a dimensão física que não deixa de haver por outro, né? Em El aire alrededor, né? Esse outro trabalho, o ar ao redor, eu acredito, gira em torno
da vida de Mônica Martinez, uma maestra rural, casada com filhos, se recorre novamente a um tom cotidiano e pessoal, desenvolvido através de uma sucessão de cenas que, nesse caso, se parece ter uma certa ordem temporal, ainda que cada uma delas mantenha uma autonomia própria. O essencial volta a ser a construção de uma atmosfera que penetre mais além das superfícies de umas vidas. Como disse o próprio título, chega a transmitir o ar ao redor das pessoas e, mais concretamente, de Moni. Mas, para isso, é necessário se fazer perceber também o ar ao redor dos atores, da atmosfera cênica. Em comparação com a proposta de Suardi, não se incluem citações textuais diretas, ainda que se utilizem citações da realidade, como o som do campo e uma projeção constante de uma paisagem de campo em uma enorme pantalha retangular. Deixa eu ver também o que é pantalha. De uma tela, né? De uma enorme tela retangular que ocupa quase todo o fundo do cenário. Os diálogos, sem ter uma finalidade informativa, retomam um maior peso na construção psicológica dos personagens, levando adiante o contraste apontado em Temperley entre o natural, o da vida, e o artificial, da cena. A proposta de Oberstein traz, enfim, supõe esse como elemento-chave da sua construção poética e fonte de teatralidade. A cenografia e os elementos intensificam o jogo de oposições entre a sua materialidade explícita, de um minimalismo quase geométrico, e a realidade natural que se faz referência, seja através da tela, dos ruídos e do pasto, superfície igualmente retangular, que se utiliza como delimitação no espaço de atuação, né, que é utilizado para delimitar o espaço de atuação, ademais de uns troncos naturais e uma galinha viva. Frente a isso, os atores esperam à vista do público no momento prévio à sua intervenção, e as cenas se interrompem igualmente frente ao público. A interpretação conjuga um estilo naturalista com uma constante denúncia explícita do estar atuando, que não exclui certo tom naif, como de jogo cênico, o qual se transpõe às reflexões que os protagonistas, e especialmente Moni, fazem sobre a vida. Esse estranho jogo de vida ao que se faz alusão. Nessa cena final, quando o personagem principal reflexiona sobre o passo do tempo, sobre o espaço do tempo, as mudanças a que se leva a vida e a imprevisibilidade do futuro, irrompe uma voz gravada da diretora falando com Mônica, tomada provavelmente de uma das gravações que se utilizou para preparar a montagem. Sem negar o artifício inerente a toda a cena, nem aludir a feitos cuja referência se repousa sobre a própria obra, o espetáculo consegue criar uma impressão de cálida imediatez e verdade humana através da proximidade e veracidade do próprio teatro como construção. Dessa sorte, a obra se
aproxima a falar da vida se referindo à sua própria existência como representação com o passar do tempo, comunicando, fazendo quase uma comunicação íntima com o público presente, uma experiência sensorial e a emoção que se desprende de tudo isso. Isso é o que o público finalmente termina sabendo e sentindo sobre Moni, uma forma de sentir, de se surpreender diante do cotidiano, diante do normal, de olhar as coisas de muito perto e agarrar o tempo por cada instante. Desse modo, a partir desse olhar transversal, a obra consegue fazer visível justamente isso. O cotidiano, o normal e o cotidiano, o normal, por mais que não seja tão normal, o misterioso desconhecido do tempo construído como uma sucessão de instantes, né? E aí ele traz o exemplo desses trabalhos. Eu queria muito que a gente conseguisse ler os 8 de julho, né, das pessoas nascidas no dia 8 de julho, mas eu acho que talvez não dê tempo, porque a gente ouviu muitos exemplos, né? Ele narrou muito o que seria... ele narrou muito o que seria, o que aconteceu nas cenas, né? E aí eu acho que justamente por isso seria legal que a gente agora visse um pouco, né? Então, só para falar para vocês o que a gente vai ver agora, a Vivi Teias desenvolveu um biodrama com os funcionários do Teatro San Martín em 2014, né? Então, esse biodrama se chama Las Personas e ele foi feito, se eu não me engano, é um documental, né? Ela está dizendo aqui, vou ler como ela descreveu. Um documentário ao vivo com os trabalhadores do Teatro San Martín como protagonistas. São esses trabalhadores que nunca se veem e que fabricam a cena por trás da cena, né? Esses são os protagonistas de Las Personas, né? Então, são esses funcionários do teatro, não são atores, né? São realmente os funcionários do teatro. Então, vou passar aqui agora para a gente ver. Bom,
Vamos ver a parte 2. Vamos ver esse aqui bem rápido. Acho que não vai ter tempo de ver tudo, mas é o que ela fez com a mãe e a tia dela, né? Mi mamá e mi tia. E agora a gente separei esse último para a gente ver, que se chama Os Amigos, que também foi um biodrama criado por ela. Deixa eu compartilhar aqui.